Olá, eu sou a Gabriela, estudante de medicina aqui da Uninove, e hoje eu estou aqui com os meus colegas Gustavo, Luísa e Laura para conversar sobre um assunto muito importante em saúde pública: saúde da população LGB, com foco especial nas pessoas que vivem com HIV. E para enriquecer essa conversa, nós temos o prazer de receber o Dr. Robert Rosas, médico infectologista com ampla experiência no cuidado e acompanhamento desses pacientes. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Bom dia, eu quem agradece por essa oportunidade de me dirigir a vocês e, logicamente, ao restante da população. Estou às suas ordens. Doutor, na sua experiência, como o preconceito ou a desinformação por parte dos profissionais de saúde impacta no cuidado e adesão do tratamento e prevenção de doenças dessa população em específico? O impacto ele é muito grande, porque ele vai terminar repercutindo na forma como você atende o paciente, a forma como você explica para o paciente ao respeito da sua patologia. E isso começa desde o momento do indivíduo fazer a sua ficha de avaliação naquele serviço, né? Então, aquilo do preconceito que eu estava comentando anteriormente, ele termina repercutindo até na forma como você olha para a pessoa. Só olhar, esse olhar desconfiado já vai fazer com que a pessoa se sinta mal, querendo ou não. E aí, assim, não dá para dizer, fulano é assim, eu não sou. Como falei inicialmente, todos nós temos esse problema, tá? A gente precisa vencer esse problema, e a melhor forma de vencer esse problema é considerar que tudo que nós temos ao nosso redor faz parte da natureza humana, né? Deixar de pensar se é L, se é G, se é B, se é a mais ou é a menos, porque todos nós estamos nesse mundo para viver juntos. E nesse viver juntos a gente tem que aprender a nos tratarmos adequadamente e a aceitar as formas como as outras pessoas se apresentam para nós. Doutor, sabemos que atualmente temos a PrEP e a PEP como ferramentas conhecidas para o combate do HIV. O senhor poderia explicar brevemente como que elas funcionam e como elas podem ser ampliadas para as lésbicas, gays e bissexuais? Sim, bom, essas duas ferramentas, aliás, a ferramenta é a mesma, só que tem denominações diferentes, né? Essas duas ferramentas servem principalmente para evitar a transmissão da infecção pelo HIV quando são parceiros discordantes. Então, um é HIV positivo, o outro não, né? Acontece que a maior parte das vezes a pessoa não sabe dessa diferença e aí termina se expondo, muitas vezes sem saber, e imaginando que não existe essa possibilidade naquela pessoa, né? Então, nessa situação, a prevenção mais adequada seria o PEP, que é aquela que a gente chama de prevenção pós-exposição, tá? Então, o paciente ele não sabia a respeito da possibilidade do parceiro ou da parceira ser HIV positivo, teve a exposição, essa informação apareceu depois, de alguma forma ou de outra, e existe então essa ferramenta que é baseada em antirretrovirais, são os mesmos que a gente utiliza para o tratamento habitual dos pacientes HIV positivos, e que nesta situação a gente aplica essa medicação em esquemas quádruplos de tratamento geralmente, e de tomada diária por um período curto de tempo, com o intuito justamente de evitar que ocorra não somente a replicação do vírus, como também a integração do vírus no genoma do paciente, né, exposto neste caso, e que dessa forma a gente evite que a fixação do vírus aconteça dentro do paciente e que este indivíduo se torne mais um paciente HIV, tá? A outra ferramenta é aquele paciente que ele se expõe sabidamente a uma relação sexual desprotegida com um indivíduo sabidamente HIV positivo, tá? Acredito eu que nessa situação é uma situação pelo menos mais responsável, porque tanto o exposto quanto o paciente fonte, eles sabem um do outro, e aí existe então vamos dizer assim, um acordo entre eles em que um precisa se prevenir e o outro precisa alertá-lo e acompanhar nessa prevenção para o outro não adquirir a doença, tá? Nesse sentido, nós temos o PrEP, que, como o nome diz, é uma profilaxia pré-exposição, tá? Só que a profilaxia pré-exposição, ele tem um porém. Esse porém é que, assim, o paciente, ele precisa usar essa medicação durante longos períodos de tempo, tá? Não é que ele vai se expor diariamente, mas ele está fazendo parte de uma relação, né, simplesmente sexual, uma relação talvez com algum sentimento ao meio disso,
mas é uma relação que se considera ser a longo prazo, né? Não é uma coisa de hoje que aconteceu por acaso e pronto, tá? Nesse sentido, a responsabilidade do usuário do PrEP, ele está no sentido dele tomar essa medicação diariamente, como quem toma uma medicação para pressão alta, como quem toma uma medicação para diabetes, como quem toma uma medicação para asma. Porque é uma situação que, apesar de não ser uma exposição diária, ela pode acontecer em qualquer momento. Então não adianta eu tomar a medicação só no dia que eu vou ter uma relação sexual, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? O dia que eu não tomei, minha concentração sérica diminui, portanto eu não estou protegido. Mesmo que eu tome no dia, de repente eu não vou alcançar um nível de sérico adequado que me proteja. E aí, mesmo eu tomando, ou fazendo o que eu estou tomando, eu posso adquirir a doença. Então, nesse sentido, não vale a pena. Então, tem que haver um acordo, sim, mas tem que ter aquela história de eu tenho que ser persistente e tomar pelo tempo que foi previsto pelo médico. Doutor, nos últimos anos a gente tem falado muito de visibilidade, né? Só que ao mesmo tempo nós vimos muitos retrocessos, inclusive dentro da saúde da população LGBT. Que temas que o senhor considera que são mais urgentes para serem retomados nesse sentido? Fato, nos últimos anos, e principalmente por conta da pandemia do Covid-19, houve uma parada, né? Não vamos falar de retrocesso, porque não sei se foi bem isso, mas que houve uma parada em muitos projetos, em muitos processos, inclusive de diagnóstico, de pesquisa, no sentido da saúde, de um modo geral, da população LGBT, como o restante da população também, que tem sido abandonado muitas patologias, né? E entre elas, acho que as que mais foram prejudicadas não são nem sequer as doenças sexualmente transmissíveis, e sim as doenças de transmissão aérea, né? Eu acho que dentro dessa população, ainda mais naquela população que vive atualmente com HIV, uma das coisas que foi abandonada, foi pouco pesquisada nesse tempo todo, foi, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma patologia que, se bem não é uma doença sexualmente transmissível, ele é uma doença que acomete pacientes vivendo com HIV de grande maneira, né? E isso não é porque sejam eles os únicos alvos da doença, senão pelo fato de que nós temos muita gente que, mesmo não sendo imunossuprimida, ela é portadora da tuberculose. E esses pacientes nós temos a cada passo. Nós temos pacientes no ônibus, no metrô, no cinema, no teatro, na sala de aula, em todos os lugares. Então a exposição não é só de uma população específica, a exposição é de todos, de uma forma geral. Este grupo, que a gente chama de população vivendo com HIV, e entre eles a população LGBT, eles têm um maior risco. Por quê? Porque a imunidade deles está reprimida, ela está deteriorada. Mesmo que eles façam uso da terapia antirretroviral, mesmo que a gente considere que eles têm uma carga viral baixa, que eles têm um CD4, CD8 razoável, que nunca é perfeito, nunca chega a um valor ideal, são pacientes que correm o risco de, a qualquer momento, desenvolver a doença, né? Até porque eles não pegaram agora, antes da pandemia ou durante. Eles pegaram essa bactéria bem antes, na infância, na adolescência, não sei, né? O grande problema é que, uma vez esse indivíduo se tornando um indivíduo imunocompetente, essa doença ela pode se manifestar, né? Reaparecer a qualquer momento, né? E se somar a isso um fato de ele ser discriminado, dele não ter acesso a uma alimentação diária adequada, dele não ter um aporte de proteína adequado para não ter um físico bom e sim uma imunidade boa, já seria suficiente para ele desenvolver, tá? Então, eu, na verdade, durante esse período, eu não me preocuparia com infecção sexualmente transmissível, porque como ela também foi parte de como eles adquiriram essa infecção pelo HIV, eles já sabem como se cuidar. É difícil um indivíduo que já teve uma doença sexualmente transmissível ou um HIV, ele achar que não precisa se cuidar mais, tá? Ele pode não tomar cuidado com os outros, mas ele toma um cuidado extremo com eles mesmos, tá? E eu acho que nesse sentido, mesmo as políticas públicas não havendo trabalhado 100%, o impacto não foi tão grande. Mas acho que o impacto foi maior nas outras doenças, tá?
Outra coisa que deixou de se diagnosticar nesse tempo foi o quê? Câncer, né? Então tem muitos cânceres que não foram diagnosticados, não se fez investimento nisso, as pessoas deixaram de fazer prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de outros locais, e aí isso tudo ficou parado. Depois do término da pandemia, hoje nós estamos vendo assim um fluxo enorme de pacientes que estão vindo com essa nova demanda de cânceres que foram reprimidos, de cânceres que não foram diagnosticados e que hoje estão num estágio avançado. Tá? Eu acho que a gente precisa, assim, tem que cobrar alguma coisa em termos de retomar, é justamente nesse sentido. Doenças de transmissão respiratória e doenças neoplásicas. Quais recomendações o senhor daria para os profissionais de saúde e para os gestores públicos da saúde no sentido de promover um atendimento mais inclusivo e respeitoso para essa população? Bom, em relação aos profissionais da saúde, a minha recomendação é a seguinte. Primeiro, informem-se, leiam, estudem com muita atenção tudo que diz respeito às doenças, e aqui a gente não vai escolher, né? A gente tem que falar de todas as doenças. Mas especificamente falando dessa população LGBT, a gente tem que caprichar nas doenças infecciosas, não tem como, tá? E aí, obviamente, também não estamos restritos somente às doenças sexualmente transmissíveis. A gente precisa também abordar outras doenças que acometem indivíduos imunocompetentes, que uma boa parte dessa população, desafortunadamente, termina pertencendo a ela, tá? No sentido dos gestores, eu acho que a grande sugestão para poder ser mais inclusivo, mais abrangente e mais efetivo é facilitar o acesso no sentido de poder marcar uma consulta, mas não daqui a um ano, daqui a 6 meses. Uma consulta daqui a uma semana, daqui a 15 dias, né? Facilitar o acesso a exames laboratoriais, mas, mais uma vez, não o exame laboratorial que eu peço agora e eu só vou ter acesso daqui a 15, 20 dias. Tem exames que a gente precisa que sejam em 24, 48 horas. Então, existe essa possibilidade, existe como dirigir, direcionar, facilitar que esses laboratórios trabalhem nesse sentido e nessa via, existe. O grande problema é que precisa ter também a parte do gestor, o gestor querer que isso aconteça, tá? O nosso grande problema é que o gestor, ele quer deixar felizes gregos e troianos, né? Ele quer fazer a mesma abordagem para a população geral e a população que é imunocompetente, imunodeprimida, desculpa, né? E não pode, porque as realidades de ambos são diferentes, né? A necessidade, a velocidade com que precisa do resultado, com que precisa do profissional da saúde é diferente, tá? Então, nesse sentido, precisa facilitar essas duas coisas, né? Precisa facilitar o acesso à consulta e o acesso aos exames laboratoriais para a gente possa fazer um diagnóstico rápido, portanto, dessa forma, diminuir a morbidade e, principalmente, diminuir a transmissão para outras pessoas. Bom, Dr. Robert, muito obrigado pela presença e pelas reflexões tão importantes e que essa conversa ajude a ampliar o cuidado e o respeito à saúde da população LGBT. Até a próxima. Eu quem agradeço pela oportunidade de participar dessa mesa redonda aqui para a gente esclarecer alguns assuntos, é sempre importante, não somente para a população LGBT, como também para todos nós, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, não conhece, e nós estamos aqui para aprender, tanto pacientes quanto profissionais da área, e espero que continuem adiante. Meus parabéns pela disposição e pelo momento de permitir eu me apresentar para outras populações. Obrigada, professor.